Antes de começar, eu peço que se inscrevam no canal, que me ajudem a divulgar esse conteúdo, compartilhe se gostar aí. Se concordar ou discordar de mim, comente aí também. Curte o vídeo também se gostar, porque meu objetivo com esse canal é levar conhecimento adiante, levantar discussão a respeito de temas que são negligenciados. Então, se puder ajudar com isso, eu agradeço. Porque, como eu já disse em outros vídeos, esse canal não tem nenhuma finalidade lucrativa, esse canal não é monetizado, eu não tenho nem pretensão nem ambição com isso. É isso aí. E retornando a um ponto interessante que eu prometi levantar nesse canal, é falar de história. E como hoje é 4 de outubro, uma data que a maioria nem vai saber o que é, eu vou falar de um tema que aconteceu nessa data muito importante. Em 32, estourou uma revolta em São Paulo, claramente com finalidades separatistas, e contra o governo de Getúlio Vargas. Até porque Getúlio Vargas fez um esforço de centralização no Estado, de unificação nacional, e São Paulo, que desde o fim do Império dominava a política nacional, se revoltou com o intuito de estabelecer uma supremacia sobre os outros estados, ou então a separação, que tinha cunho separatista esse movimento. Até você fazer uma citação, que eu anotei aqui, de Monteiro Lobato. Você vê que não é qualquer um que falou. A pessoa, por mais leiga que seja, sabe quem foi Monteiro Lobato. E olha o que ele disse. Após a vitória de São Paulo, na campanha ora empenhada, se faz mister que seus dirigentes não se deixem embalar pelas ideias e sentimentos de brasilidade, irmandade e outras sonoridades. Em outro trecho, ou São Paulo desarma a união e arma-se a si próprio, de modo a dirigir doravante a política nacional a seu talento e em seu proveito, ou separa-se. Em outro trecho, trata-se de uma guerra de independência disfarçada de guerra constitucionalista. Essa fala de Monteiro Lobato, que foi escrita numa carta para um dos líderes dessa revolta, Valdemar Ferreira, mostra claramente qual que era o objetivo e o sentimento dessa revolta. Eles posteriormente colocaram como uma revolta constitucionalista contra o ditador Vargas, o MBL, o Movimento Brasil Livre, colocou lá como, na data do início dessa revolta, comemorou e exaltou que eram pela liberdade, pela democracia, coisa nenhuma. Era pela supremacia de São Paulo sobre os demais estados, simplesmente, ou pela própria separação. Isso é um mito mentiroso e mal intencionado, espalhado por gente da qual eu nem quero mencionar, nem falar disso. Mas a verdade é que eles lançaram uma revolta separatista com a intenção de separar ou de dominar contra o governo brasileiro. Tanto que os demais estados não houve muito pouco apoio nos outros estados, até porque era nítido que o principal objetivo era o separatismo paulista. E eu vou desmitificar uma outra questão que levantaram a respeito dessa revolta. É muito exaltado, principalmente esse vídeo do MBL exaltou isso e muitos outros exaltam, que foi uma covardia, que o governo nacional de São Paulo lutou sozinho, que foi um massacre, uma covardia. A verdade é que o número de baixas dos dois lados foi muito semelhante, porque se usaram armas e táticas muito semelhantes, mas tinha uma diferença sim. São Paulo era um dos estados mais populosos da federação, chegou a listar 200 mil pessoas para lutar, da qual de 40 a 60 mil, variando de acordo com a fonte, estiveram na frente de batalha, então eles tinham como repulso as baixas dentro da sua campanha. Eles, por sinal, tinham um número maior de veículos blindados lutando, que promoveram massacres nas fileiras nacionais dos soldados nacionais, que não contavam com esse tipo de equipamento. Eles tinham uma malha ferroviária, se eu não me engano, 7 mil quilômetros de malha ferroviária na redondeza das fronteiras do estado, para poder reabastecer e para usar um recurso, o que foi descoberto na Primeira Guerra, por dizer assim, que as forças nacionais não contavam e sofreram pesado com isso, que eram os trens blindados.
Eles adaptaram locomotivas de carga, blindaram elas com chapa e colocaram gente armada dentro, com metralhadoras, de modo que muitas vezes os soldados nacionais avançavam e se paravam nas linhas de trem para poder combater, achando que fosse um trem de carga parado, e eram fuzilados por essas armadilhas motorizadas, as quais, se eu não me engano, chegou a contar com 5 circulando, causando pesadas baixas nas forças nacionais. Além disso, chegaram a contar com 6 veículos blindados móveis que eles construíram e adaptaram e que atuaram na frente de batalha ativamente, sendo que as forças nacionais da região contavam com 2 blindados, e sendo que um só foi usado para reconhecimento. Isso é um mito mal intencionado, uma vergonha falar que eles estavam em desvantagem. Em vantagem tecnológica, até certo ponto, eles estavam. Outra coisa, São Paulo, eu já vi gente levantar a questão de que São Paulo foi bombardeada, que massacrou gente civil. Você falar que houve algum dano colateral, que morreu gente, morreu. Mas a tecnologia da época, os aviões que eram usados na época, eram extremamente antiquados. Era coisa obsoleta, coisa que não tinha condição de fazer um dano real em grande quantidade. Tanto que o próprio São Paulo tinha várias pistas de pouso, estava em vantagem clara em relação ao governo com relação a isso. São Paulo era muito mais urbanizado e desenvolvido que as regiões do entorno do Brasil. E tinha várias pistas de pouso e sua esquadrilha, não sei a palavra certa para usar, seus aviões fizeram muitas vezes mais estrago do que os aviões do governo. Uma vez que, valendo dessa possibilidade de reabastecer os aviões rápido, porque naquela época não tinha avião que ia longe igual vai hoje não, era uma coisa bem obsoleta. Eles chegaram uma vez a danificar 5 aviões da frota de aviões nacional, pousados, porque não tinham pistas de pouso para lançar ataques efetivos. E em várias circunstâncias eles tiveram vitórias, derrubaram vários aviões nacionais, que a essa altura, se fosse muito, eram o quê? Uns 15? Não eram muita coisa. Então esse mito de que eles lutaram em desvantagem por uma causa justa é uma mentira completa. Então hoje é 4 de outubro, hoje é o dia de se comemorar, não o dia que eles iniciaram a revolta, é dia de se comemorar a vitória das forças nacionais, as forças que garantiram a unidade nacional, que garantiram o Brasil unido, com o território íntegro que tem hoje. Isso é um feito a se comemorar, um feito de Vargas, do nosso maior líder que essa nação já teve, que nos deu os direitos que nós temos hoje, que hoje nos vem sendo tomados. Quem governa hoje são membros dessa elite carcomida, que achava que questão social era caso de polícia, que Vargas derrubou e que tentou se vingar em 32 da sua covardia em Tararé, onde eles deixaram que Vargas entrasse e amarrasse os cavalos de seus soldados gaúchos nos seus pontos de símbolo de poder. Então, hoje é um dia de se comemorar assim. Essa é uma data que nós deveríamos estudar e conhecer, que foi um dia que foi salvo a integridade nacional brasileira. E antes que digam que eu estou ofendendo o povo paulista, o paulista dos bandeirantes, o paulista que ajudou a desbravar o Brasil, que manteve esse país unido, que ajudou a conquistar, a explorar o território, esse paulista que tem suas origens nas fundações do país, esse não vai se sentir ofendido não. Quem lançou aquela revolta foram as elites apátridas, e que esse sim tem que se sentir ofendido. As elites apátridas, os imigrantes, a enxurrada de imigrantes que contaminaram o sangue paulista. Esses têm que se sentir ofendidos. Não os verdadeiros paulistas que ajudaram a fundar esse país. Eles não precisam nem se sentir ofendidos porque não é direcionado a eles. E sim a esses traidores, a esses inimigos do Brasil, que tentaram triunfar em 32 e que foram esmagados como ratos que são, mesmo com superioridade de recursos. A custo de muito sangue, hoje é dia de exaltar os nossos irmãos brasileiros que morreram lutando em 32 e de contar que essa grande vitória, de comemorar essa grande vitória sobre os inimigos do Brasil. E antes que o digam, eu não sou esquerda nem direita, eu sou um nacionalista.